Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é antecipando os planos de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito engraçado isso, mas a gente quer antecipar aquilo que Deus já tem para a nossa vida. E quando a gente antecipa aquilo que Deus tem para a nossa vida, meus irmãos, é muito complicado. Por quê? Porque, meus irmãos, às vezes a gente quer uma coisa e Deus está nos preparando para alcançar aquilo. E no momento certo Ele não vai nos conceder, porque Deus sabe o momento certo de Ele nos conceder algo. Mas muitas das vezes a nossa pressa e o nosso desejo desenfreado acaba nos prejudicando e também prejudicando o trabalhar de Deus na nossa vida. Então aqui no nosso texto principal, que está em Salmos 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus é um Deus poderoso, transcendente. Deus é Deus. Ele sabe todas as coisas. E se a terra, meus irmãos, é a sua plenitude, Ele conhece tudo. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E no momento que nós temos que receber algo, é no momento certo que Ele sabe que tem que nos conceder. E aqui no nosso resumo da lição, não devemos antecipar o que Deus tem para nós, para ganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Ou seja, me dá, Senhor, me dá, eu preciso, eu necessito, o Senhor me der, agora, eu preciso agora, o Senhor me der agora, eu faço isso, eu faço aquilo outro, porque eu preciso que seja agora. E a gente fica negociando com Deus para ter algo que ainda não é o tempo. E aqui em Mateus, capítulo 4, do versículo 8 ao 11, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O que o diabo foi fazer, meus irmãos? Mostrar para Jesus o seu reino. O reino que Jesus automaticamente, meus irmãos, ia adquirir. Mas aqui o diabo estava mostrando para Deus, para Jesus, o reino e dando a ele o reino sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento. Então o inimigo ele faz isso. Às vezes ele nos oferece algo que não há qualquer esforço da nossa parte. Porque não há um preparo para adquirir. Porque quando nós recebemos algo fora do tempo de Deus, nós não conseguimos administrar e automaticamente a possibilidade de nós perdermos isso é muito grande. Então aqui, Jesus, ele é rei. Ele ia receber. Mas o inimigo estava oferecendo a ele e ele poderia ter aceitado sem ter nenhum sacrifício, sem ter passado por nenhuma dificuldade. Como a passagem de Jesus nessa terra foi muito árdua, principalmente no seu ministério. Foi muito árdua, principalmente, meus irmãos, nos 3 dias. Nos seus últimos 3 dias nesta terra, antes de ele ser morto na cruz. Foi árdua. Então, Jesus, sabendo todas as coisas, Jesus não aceita. E aqui no Deuteronômio 6, do 3 ao 14, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás a teus filhos, e falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, ensinar o filho, ensinar as pessoas, ou até mesmo nós também aprendermos acerca disso, para colocarmos em prática aquilo que é a palavra de Deus. Porque tinha que colocar a palavra de Deus nos umbrais, nas vergas, nas vestes, para que venham ler e reler dentro de casa, escrita, ler e reler, para se familiarizar com esta palavra, para aprender acerca desta palavra. E aqui, na nossa introdução, na lição deste domingo, veremos que a sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele. Ele ser herdeiro de todas as coisas. Tópico 1, a glória deste mundo. Mudando o cenário. Na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto, e notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro, e que Satanás levou a lugares onde ele teria notoriedade ou receberia a atenção ou o poder deste mundo.
Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas situações são dadas por Satanás, é algo perigoso que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja que procuram a fama, que procuram a ascensão a qualquer preço. Até há um tempo atrás, há uns anos atrás, tinha um pastor que ele vendia carteirinha de pastor. Ou seja, qualquer um podia lá comprar a carteirinha e dizer que era pastor. Um membro da igreja, novo convertido, o irmão está vendendo a carteirinha de pastor aí, então eu vou lá comprar a carteirinha de pastor e vou ser pastor. Então, meus irmãos, as pessoas muitas vezes antecipam. Tem uns que derrubam uns aos outros para poder chegar numa posição. Porque Deus me prometeu, Deus falou comigo, Deus usou o profeta. Deus às vezes tem essa possibilidade de as pessoas estarem em ascensão, de as pessoas estarem com uma notoriedade. Mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é um preparo. E Deus está nos preparando para adquirirmos e chegarmos a determinadas posições. O que Satanás tem a oferecer? O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória deles, ou seja, tudo que eles tinham e que seria possível de agradar o coração humano. É claro, meus irmãos, por que agradar o coração humano? Porque quando Jesus ele foi levado a ser tentado, Jesus ali era humano. A sua divindade, o seu poder, não interferia, meus irmãos, na sua tentação. Não é que Jesus, também Jesus conseguiu crer. Não, Jesus era humano, assim como eu e você, tendenciosos. Porque se Jesus era humano, Jesus não pecou, mas ele foi tentado, era um ser tendencioso. E nós temos essas tendências de querer a notoriedade, de querer a fama, de querer o poder. E isso foi oferecido para Jesus. Mas Jesus não aceitou, porque Jesus conhecia e tinha total confiança na promessa que o Pai o havia feito. O que Satanás pede a Jesus? Com certeza, a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante, e um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os seus desejos iníquos. Ou seja, o diabo ofereceu uma coisa para Jesus porque ele queria outra. Por que ele queria outra? Porque se Jesus tivesse aceitado ser os reinos deste mundo, ele teria que adorar a Satanás, se prostrado me adorares. E o diabo teria total o quê? Total autoridade sobre Jesus. Uma troca, né, irmãos? O diabo ele não dá nada para ninguém, ele só barganha, ele só troca. Por quê? Porque se Jesus tivesse se prostrado na presença de Satanás, tivesse se prostrado a Satanás, Satanás teria o quê? A total autoridade sobre Jesus. Então o diabo não dá nada para ninguém, irmãos. Ele sempre faz algo em troca. Ele sempre quer que nós façamos algo em troca. A notoriedade que ele nos dá hoje pode ser a nossa queda do amanhã. Então, aqui na tópico 2, não antecipe o que Deus tem para você. Não se utilize dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando o que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que aguarda na eternidade. Ou seja, todo pecado, meus irmãos, há uma consequência. Muitas vezes no meio dos jovens, há isso. Deus falou que vai casar, que o jovem, a menina, ou o homem ou a mulher vai casar, Deus está preparando, e a pessoa vê o primeiro fulano lá, ou a fulana na igreja, ou está chegando agora, ou até um mundano e fala, não, esse é meu preparado, não, Deus falou que eu vou casar, então eu vou casar, então eu tenho que casar. Na verdade é um tempo, Deus vai preparar a pessoa certa para você não venha fazer um mau casamento, porque quando se faz um mau casamento, há consequências. Então é melhor esperar o tempo de Deus. Mesmo que o tempo de Deus às vezes demore além daquilo que a gente acha que deveria demorar. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito e agradável. Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dor. Amém? Então nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida. E aqui na parte 2, o mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as escrituras sagradas,
é o príncipe deste mundo, porém ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós vemos que o diabo ele já está julgado, ele já está condenado, já há uma condenação sobre ele. Mas mesmo assim, ele continua mantendo o foco, né? Aqui está falando, ele manteve o foco no que era essencial. Ou seja, ele continua mantendo o foco naquilo que é essencial. O que? Tirar o homem dos caminhos de Deus. E pela fama, né? E pelas pessoas desejarem a fama, desejarem algo sobrenatural, algo sobrenatural não, mas desejarem algo notório, as pessoas fazem qualquer coisa. Tem muitos que fazem pacto com o diabo para ter uma fama, para ter dinheiro. Tem muitas pessoas que derrubam as outras dentro da igreja, caluniam o pastor, caluniam o irmão, vai caluniando o líder, só para tomar o lugar dele ou o lugar dela. Mas a pessoa ainda usa desculpa assim, mas Deus falou comigo que eu seria o pastor, mas Deus falou comigo que eu seria o líder. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então as pessoas confundem muito isso. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo que a gente possa fazer tem que ser no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, o diabo, ele veio mesmo para fazer isso. Para tirar o tempo, para poder mirrar o tempo, para não acontecer as coisas no tempo de Deus na nossa vida. Para quê? Para que ele venha ter um certo domínio sobre a nossa escolha, sobre a antecipação que nós fizemos naquilo que Deus falou que nós teríamos. E aqui no tópico 3, a quem devemos adorar? O povo no deserto. Pela terceira vez para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado a experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida, e Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira é que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram, beberiam águas de poços que eles não cavaram, e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que eles jamais viessem se esquecer do Senhor. Esperar o tempo de Deus. Mas eles deveriam ter em memória que eles não fizeram nada daquilo, foi tudo misericórdia de Deus. Foi Deus que preparou a comida, foi Deus que preparou a casa, foi Deus que preparou tudo. Então eles deveriam ter esta memória de que o tempo de Deus é agradável, é perfeito e agradável. E deveriam buscar e desejar este tempo. Porque, claro, meus irmãos, esperar não é fácil. Esperar é difícil. Imagine para esse povo ficar esperando no deserto, andando, cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida que nunca vem? Cadê a terra prometida que nunca vem? Onde está essa terra prometida? E quando tem a terra prometida, quando eles veem a terra prometida, vai os espias lá, meu Deus, e agora essa terra prometida, como é que a gente vai conquistar a terra prometida? Porque tem gigantes, porque tem isso, porque... E daí? Se Deus prometeu e está no tempo de Deus, nós estamos exercendo a sua palavra em nossa vida, a sua autoridade em nossa vida, e daí? O que cabe a nós fazermos é esperarmos em Deus, cumprindo a sua palavra, aprendendo dele, nos aperfeiçoando na sua presença. Isso é o que cabe a nós fazermos. Aqui na parte 2, esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Ou seja, quando nós esquecemos aquilo que Deus já fez na nossa vida, automaticamente vem a ingratidão. A ingratidão vem na nossa vida. E isso é muito prejudicial, irmãos. Porque quando a ingratidão acontece na nossa vida, a gente começa a agir por nós mesmos. Agir que nós temos o direito, achando que nós temos a razão, pensando que é comigo mesmo, pensando que eu posso, que eu faço, que eu aconteço, que eu sou eu, que as pessoas têm que ser assim, comigo é desse jeito, porque Deus falou comigo, e eu vou lutar, e eu vou conquistar. Vou conquistar. Mas o tempo da conquista é o tempo de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém?
Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Ou seja, o adorador, meus irmãos, não é aquele que canta. O adorador é aquele que se arrepende. O adorador é aquele que reconhece a Deus como um ser superior, como um Deus todo-poderoso, que ele não é nada e Deus é tudo. Esse é o adorador. Mas o adorador, ele faz muitas coisas ainda. O que ele faz além, meus irmãos? Ele sabe o lugar de adorar. Ele sabe que o lugar de adorar não é só no templo. O lugar de adorar é em todos os lugares. O lugar de adorar e esperar o tempo de Deus não é derrubar o meu irmão. O lugar de adorar e esperar o tempo de Deus na minha empresa não é fazer um motim contra o meu chefe para mim poder ter o lugar dele. O lugar de adorar, meus irmãos, como o verdadeiro adorador sabe, não é somente na igreja, mas é também quando eu exerço a minha cidadania celestial, a minha cidadania cristã. Porque eu não faço nada para derrubar ninguém, eu não faço nada para prejudicar as pessoas, para obter o lugar delas ou para adquirir aquilo que elas têm. O adorador verdadeiro em Deus, ele sabe que o tempo de Deus na vida dele é promissor e que o tempo de Deus na vida dele acontece e que aquilo que Deus prometeu verdadeiramente vai acontecer porque Deus prometeu. Amém? E a nossa conclusão. O exemplo de Jesus ao vencer a terceira tentação nos mostra que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão às propostas de Satanás. Você não precisa tomar atalhos. Confie que Deus há de cumprir as promessas em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. Porque o inimigo ele faz isso mesmo. Ele fala, você merece, você pode, você está lutando tanto, está trabalhando tanto, olha, não está fazendo nada. Você tem boas ideias, né? Você é a melhor pessoa. Ele coloca essas coisas na nossa vida e nos dá até estratégia para derrubar os outros. Mas depois vem a consequência e o diabo ele cobra, meus irmãos. E não cobra barato. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Fique na paz. Deus abençoe.